Olá, alunos, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês aqui no Legale. Sou a professora Tiarene Lander e nós vamos dar continuidade então nas nossas aulas de Direito Penal e agora nós estamos falando dos crimes contra a dignidade sexual, né? Na nossa última aula nós falamos do crime de importunação sexual, né? Abordamos também toda a questão relacionada ao estupro de vulnerável e agora nós vamos falar do assédio sexual, tá? O assédio sexual, nós temos na nossa legislação. É importante a gente falar que quando foi sancionada a lei que trata do assédio sexual, foi uma grande inovação, né? Inspirada inclusive no direito penal norte-americano, né? Foi trazida para o Brasil por pressão, né, de movimentos sociais e feministas que foram extremamente importantes para trazer para a nossa legislação direitos relacionados às mulheres, né? E com a ajuda da comunidade internacional nós tivemos aí a impressão de que as mulheres ficaram muito mais protegidas, né, da hierarquia que constantemente colocava o homem em uma posição de superioridade, né, especialmente em locais de trabalho, né. Então, é extremamente necessária, né, a lei que trata do assédio sexual e extremamente necessária essa visão, né, essa forma de analisar a violência que é praticada e que sempre foi praticada em relação à mulher, muito mais no ambiente de trabalho, né? Nós vamos dar uma olhada aqui. O que diz o texto da lei? Vamos lá no 216A, artigo 216A do nosso Código Penal. O que diz esse artigo? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Percebem, gente, a diferença do que nós estamos falando agora? Na aula passada falamos de importunação sexual. A importunação, ela independe do local. Ela pode acontecer em qualquer lugar, como a gente falou. Dentro do metrô, normalmente acontece em transporte público, né? Que as pessoas estão ali aglomeradas, favorece, né? Mas ela pode acontecer em qualquer lugar, né? E é aquela situação em que você vai importunar a pessoa com cunho sexual. Aqui não. Aqui nós estamos falando do assédio sexual. É algo mais específico, né? Que é quando você constrange alguém, a lei fala alguém, tá? Eu não estou falando especificamente de mulheres, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E eu estou me valendo do quê? Né? De uma condição profissional, né? De um superior hierárquico ou ascendência que é inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Qual é a pena que eu tenho para esse tipo de crime? Detenção de 1 a 2 anos, tá? Parágrafo 2º, nós temos lá, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá? Então aqui nós estamos falando de uma situação diferenciada, onde a mulher ou qualquer outra pessoa pode sofrer assédio dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, tá? E a pena é aumentada se a vítima for menor de 18 anos. Na Justiça do Trabalho, essa figura penal, ela acaba sendo mais utilizada do que na esfera criminal, tá? Mas a ideia inicial nunca foi essa, né? O Código Penal, ele trouxe o artigo, né, o 216A, justamente para que seja punida essas condutas na esfera penal, tá? O intuito do legislador foi o quê? Criar, né, essa lei veio de 2001, um delito que impedisse os abusos ocorridos nos locais de trabalho, tá? Então, a legislação penal, ela tem que ser acionada a partir do momento que no ambiente de trabalho aconteceu uma situação como essa, né? O agente, valendo-se do seu cargo superior, né, de hierarquia, ele acabou, então, constrangendo alguém, né, por esse motivo, constrangendo a manter aí uma questão relacionada, né, de cunho sexual, né, aproveitando-se aí o patrão, por exemplo, né, e sua ascendência sobre os funcionários, tá?
E o mencionado crime, em sua redação, ele não exige, gente, que a conduta seja praticada no local de trabalho. Podem perceber que não fala que a conduta tem que ser praticada no local de trabalho, né? Está lá, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, tá? Então, ele não exige que seja praticado no local de trabalho, mas de qualquer maneira, esse tipo de crime acaba sendo direcionado mais para o âmbito do trabalho, tá? Então, por conta dessa redação, a redação do artigo, ela colocou lá, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, mas não fala no local. Mas por conta dessa redação, dificulta a aplicação dessa figura penal na esfera criminal, né? Gera uma certa dificuldade aí sobre o caso concreto, tá? Por exemplo, vamos trazer algumas situações aqui que eu coloquei para vocês no nosso material. Dentista tem ascendência sobre a paciente? Se o dentista constranger a paciente, pode estar caracterizado o assédio? Sim. O médico tem ascendência sobre clientes, esposas, filhas de clientes? Sim, porque ele está numa posição de ascendência sobre a paciente, né? O professor, ele tem ascendência sobre a aluna? Sim. Por quê? Ele está numa posição também de ascendência, né? Podemos entender que sim, porque a jurisprudência ela não tem, ela titubeia, vamos dizer assim, né? Em relação a situações que são muito delicadas, né? Mas o entendimento aí da doutrina e muitos casos jurisprudenciais é que outros profissionais, qualquer profissional, ele vai ter uma ascendência em relação à vítima, né? E não precisa ser numa empresa, né, onde você é funcionária, registrada, com registro de carteira, etc., protegida lá pelo direito do trabalho, né? Basta que você tenha uma ascendência sobre a vítima, como a gente acabou de citar alguns casos aqui. Professor, que tem ascendência sobre a aluna, médicos, dentistas, né? Então, é algo aí que esse crime ele acaba sendo dificultado na prática pela redação, sendo que nós podemos verificar que existe ascendência sobre vários profissionais em relação a algumas vítimas, né? Aqui, gente, o nosso material, há caso de absolvição sumária pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque a acusação não logrou comprovar a superioridade hierárquica como sendo eventual ascendência. Então, vejam, aqui, trouxe até um número de processo aqui, ó, para vocês, tá? Da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Estamos falando de São Paulo. Teve uma absolvição sumária, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque a acusação não logrou êxito em comprovar a superioridade hierárquica como sendo eventual ascendência. Então veja que a gente tem dificuldades em relação a esse crime, né? O histórico do caso dizia o quê? Que o funcionário ele teria esfregado seus órgãos genitais contra as nádegas da estagiária formalmente subordinada a outro departamento, tá? Então, não comprovou que aquele funcionário teria uma função hierárquica sobre a funcionária. Então, é necessário reescrever esse crime, né? É preciso reanalisar o crime de assédio sexual, porque hoje existe uma dificuldade grande para caracterizar o tipo penal. E nós sabemos que na esfera penal nós temos uma interpretação, temos, né, o julgador ele tem que ter uma interpretação restritiva e não expansiva, né? Justamente pelos princípios que nós temos aí no direito penal. Então, o julgador ele não pode criar um novo tipo penal, ele não pode modificar uma situação, a legislação para se adequar ao que em tese deveria ser, né? Então, é a lei que tem que ser modificada, é a lei que tem que ser reanalisada e reescrita para que seja, então, apurado devidamente na esfera criminal esse tipo de crime. Lembrando, gente, que esse crime, ele lá nas leis trabalhistas também existe um tipo de apuração, mas a gente está falando especificamente da questão do direito penal, tá? É importante a gente observar também
que se a conduta for cometida nas ruas, né, nos meios de transporte ou outros contextos, né, o crime vai ser de importunação sexual, tá? Se a vítima não puder oferecer resistência, tá? No carnaval, por exemplo, né, especialmente carnaval de rua, acontece muito, né, de abusos praticados aí por foliões, e beijos, abraços, apalpação, inclusive muitas vezes as mulheres, teve um carnaval que as mulheres usavam um adesivo escrito não é não, né? Por quê? Justamente para evitar esse tipo de importunação, né? Que são alguns abusos praticados aí, agarra a pessoa, beija, abraço, enfim, que não são autorizados, tá? Então, eles não podem ser considerados assédio sexual, mas sim atos libidinosos de importunação sexual, tá? Que é o que nós tratamos na aula passada. Depois, gente, vista essa parte, nós vamos falar da exposição da intimidade sexual, que é um outro crime, né? Um outro tipo penal que nós temos aqui na nossa legislação penal. É o artigo 216b, tá? E o que diz no artigo 216b? Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Qual é a pena? 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso, tá? Então vejam, esse tipo penal, né, como nós já falamos, ele fala da exposição da intimidade sexual, tá? Então, já não era sem tempo que o nosso legislador trouxe para o nosso aparato legislativo o artigo 216b, que trata dessas situações. Antigamente era muito comum, né, as pessoas filmarem, né, tirarem fotos, né, de cenas de nudez ou até mesmo de atos sexuais sem qualquer autorização da vítima, né, ou ato libidinoso, qualquer de caráter íntimo, né, privado, sem autorização. A autorização, gente, é imprescindível aqui, tá? Então, tem que ser sem autorização. Então, era absolutamente comum as pessoas espalharem vídeos, compartilharem nos seus grupos de WhatsApp, né? Vejam, hoje a gente tem um crime, né? Que está como detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? Tivemos um caso recente no escritório de uma menina adolescente, tá? E aí o crime torna-se mais grave, que ela, junto com outro colega, adolescente também, pediu para que ela se masturbasse na frente das câmeras, né, na frente do celular e mandasse para ele pelo WhatsApp, dizendo que não ia passar essa imagem para ninguém. O que aconteceu? A menina realizou o ato, passou para esse único amigo o qual ela confiou, só que em seguida ele passou para todos os grupos de WhatsApp da escola, né, dos alunos da escola, etc, etc. Veja a tamanha gravidade do crime, né? Porque isso, para uma adolescente, o psiquismo, né, como nós falamos aí nos crimes sexuais, é completamente comprometido aí, né? Traz um dano irreparável, muitas vezes, né? Então, caracterizaria, né, o crime do 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer ato, meio com cena de nudez ou ato sexual, sem autorização, tá? Então, neste caso, só corrigindo o exemplo que eu dei para vocês, na verdade ela não gravou e mandou para ele, na verdade ele gravou enquanto ela, enfim, um momento íntimo, tá? Então, isso caracteriza o tipo penal 216b. Tudo bem, gente? Nós vamos encerrar esse bloco, né? E no próximo bloco nós vamos, né, terminar o nosso assunto aí, falar dos crimes contra a dignidade sexual. Obrigada por todos, até mais.